O tema da aula de hoje vai ser o uso do antibiótico, seja em profilaxia, dose de ataque ou cobertura. A gente vai ter casos específicos para poder utilizar cada tipo de prescrição. Primeiro, a profilaxia, que é a mais comum, que a gente mais administra no consultório. Pode ser em procedimentos tanto de emergência quanto procedimentos eletivos. Aqueles que estão marcados, no consultório são procedimentos programados. Mas eu vou utilizar a profilaxia quando eu quero evitar uma bacteremia transitória, certo? E isso significa que o meu paciente não tem nenhuma infecção instalada, certo? Então, recapitulando. Profilaxia, eu quero evitar uma bacteremia transitória, porque meu paciente não tem nenhuma infecção instalada. Pode ser um procedimento de emergência, ou então um procedimento eletivo, certo? E tem mais um ponto, que não é só da profilaxia, certo? É um ponto tanto dela quanto para a dose de ataque e a cobertura. Eu vou fazer isso em pacientes que estão imunocomprometidos, certo? Aqueles que têm maior risco de desenvolver uma endocardite infecciosa. Eu vou ter aquele paciente com a prótese cardíaca, aquele que tem regurgitação da válvula, que é diabético descompensado, que é transplantado, ou então que faz hemodiálise, que tem HIV, certo? Então, quando a gente se depara no consultório, na sala de aula, com caso clínico, até mesmo na prova, em pacientes que estão mais suscetíveis a contrair uma maior infecção e agravar o seu estado de saúde, a gente vai optar por uma dessas três posologias, Já a dose de ataque vai ser diferente. Na dose de ataque, eu já vou ter uma infecção instalada. O meu paciente, ele vai sentar na minha cadeira já com infecção. Quais são os sinais, e sintomas que o paciente vai relatar para você? Dificuldade de abrir a boca, febre, sensação dolorosa, o edema. Então, são sinais e sintomas que fazem com que a gente entenda que o paciente já está com infecção, certo? E outro ponto importante para você optar por uma dose de ataque é que é um procedimento de emergência, certo? O meu paciente chega com essa infecção instalada e eu não posso deixar ele ir para casa para ele fazer um procedimento eletivo, para me marcar ele outro dia. Não tem como. É um procedimento de emergência. Aí eu vou optar por uma dose de ataque. Tanto a profilaxia quanto a dose de ataque, a gente prescreve o medicamento para o paciente 1 hora antes do procedimento. Entre 1 hora e 30 minutos, certo? E aí a nossa terceira opção pode ser fazer uma cobertura naquele paciente. Quando é que eu vou fazer uma cobertura? Quando o meu paciente tem também uma infecção instalada, assim como na dose de ataque. Só que o que vai diferenciar a dose de ataque para uma cobertura é que a dose de ataque é um procedimento de emergência, eu não posso esperar, eu tenho que fazer ali mesmo. Enquanto a cobertura, eu vou fazer um procedimento eletivo, certo? E como é que vai funcionar a cobertura? A gente sabe, um exemplo, a amoxicilina. A gente sabe que a posologia convencional é 7 dias. Então, se eu quero realizar uma cobertura no meu paciente, que é um procedimento eletivo, ou seja, se eu deixo agendado o procedimento dele para o dia 20, então eu oriento o meu paciente que a partir do dia 19, certo? Um dia antes, ele comece a tomada desse antibiótico, certo? Para que quando a gente faça o procedimento dia 20, essa infecção já tenha diminuído um pouquinho e assim a gente pode fazer
o procedimento com a maior segurança. E aí ele vai continuar durante os dias convencionais do tratamento, certo? A amoxicilina são 7 dias. Então, ele começa dia 19, certo? Aí toma dia 19, 20, 21, 22, 23, 24 e termina de tomar no dia 25. Sempre vai contar a partir do dia que ele tomou o primeiro comprimido, certo? Não é depois do procedimento. E existe também o que a gente chama de dose de segmento. O que seria a dose de segmento? É quando a gente faz o procedimento no paciente e aí, a partir dali, a gente vai indicar para ele uma prescrição convencional, certo? Isso é a dose de segmento. Então, vamos lá. Relembrar. Tanto na profilaxia, quanto na dose de ataque, quanto na cobertura, a gente vai falar de um paciente que tenha uma imunossupressão, certo? Ele vai ter o sistema imune dele comprometido. Aí os casos que eu citei para vocês: diabéticos descompensados, transplantados, que fazem hemodiálise, que tem prótese valvar cardíaca, ou então regurgitação da válvula, ou então aquele paciente que já tem histórico de endocardite infecciosa, HIV, etc. Só que eu vou fazer uma profilaxia quando eu tenho esse perfil de paciente. É um procedimento de emergência ou eletivo e ele não apresenta nenhuma infecção instalada. Já a dose de ataque, eu vou ter esse perfil de paciente, mas eu vou ter uma infecção instalada e é um procedimento de emergência. Já a cobertura, eu tenho esse perfil de paciente, eu tenho infecção instalada, assim como a dose de ataque, mas a diferença entre elas é porque a cobertura vai ser um procedimento eletivo. Aquele procedimento que está agendado, que está marcado direitinho, certo? Mas aí talvez alguns de vocês se perguntem: ué, se eu só posso utilizar uma profilaxia, uma dose de ataque ou uma cobertura em um paciente que tem o sistema imune comprometido, por que às vezes na clínica o professor orienta a fazer uma profilaxia ou uma dose de ataque naquele meu paciente, que é normosistêmico, jovem, saudável, que não tem esse sistema imune comprometido, mas mesmo assim o professor orienta a prescrever o medicamento, até mesmo no pós-operatório. Por quê? Porque quando a gente está na clínica, o nosso tempo operatório é muito maior do que com um profissional já formado, certo? Por quê? Porque esse profissional formado, ele já tem prática, ele já faz os procedimentos com mais precisão, com mais rapidez. E quando a gente está na clínica, que a gente está aprendendo, a gente demora muito, a gente é meio inseguro, a gente chama o professor para ver se está tudo certo. Então, se o meu tempo operatório aumenta, aquela ferida cirúrgica está aberta há mais tempo, sendo assim mais suscetível a uma infecção. Então, para que não tenha nenhum problema, nem para você, nem para o seu paciente, nem para o professor e nem para a instituição, a gente acaba prescrevendo sim esse antibiótico para o paciente, por causa disso, devido ao tempo operatório. E bom, agora vamos falar da prescrição farmacológica, né? Quais fármacos a gente vai utilizar? O padrão ouro sempre vai ser a amoxicilina, certo? Caso a gente não possa utilizar a amoxicilina, né? Não possa prescrever para aquele meu paciente, seja porque ele tem resistência ou porque ele é alérgico, a minha primeira opção, depois da amoxicilina, vai ser a clindamicina. Aí depois vem a azitromicina e, por fim, o metronidazol. Em relação à amoxicilina, a prescrição na profilaxia vai ser 2 gramas de medicamento 1 hora antes do procedimento. Já na dose de ataque, vai ser a metade dessa prescrição. Vai ser só 1 grama 1 hora antes do procedimento. A cobertura e dose de segmento, né, que
a prescrição convencional, não tem nenhuma alteração. Vai ser 500 mg de 8 a 8 horas. Só que como se trata de uma cobertura, a gente orienta o paciente a fazer a tomada um dia antes, certo? E aí ele continua durante 7 dias, que é o período do tratamento. Já a clindamicina vai ser 600 mg uma hora antes, tanto na profilaxia quanto na dose de ataque. Enquanto a prescrição dela convencional, para a cobertura, vai ser 300 mg de 8 a 8 horas, começando um dia antes e continuando a prescrição durante 7 dias. A azitromicina, ela também vai ter uma dosagem igual na profilaxia e na dose de ataque. Em ambos os casos, vai ser 1 grama uma hora antes, certo? Se for uma cobertura, a gente prescreve 500 mg uma vez ao dia, começando no dia anterior e pede para o paciente fazer continuidade de 3 a 5 dias. A azitromicina é a única exceção. Os outros antibióticos são tudo por 7 a 14 dias e a azitromicina é a exceção de 3 a 5 dias. E aí, por fim, a gente vai ter o metronidazol, que vai seguir a mesma linha da amoxicilina. Tanto a amoxicilina quanto o metronidazol, na profilaxia, vai ser 2 gramas do medicamento, uma hora antes do procedimento, e na dose de ataque vai ser a metade. É só 1 grama, uma hora antes do procedimento. E aí a cobertura é aquela prescrição convencional. A do metronidazol é 400 mg de 8 a 8 horas, começando um dia antes, né? E continua na tomada por 7 dias. Queria só fazer uma observação aqui para vocês. Quando a gente fala de uma prescrição convencional em um paciente que tem resistência à amoxicilina, normalmente a gente associa a amoxicilina ao ácido clavulânico, que é o nome comercial Clavulin, né? Só que quando a gente está falando de profilaxia, dose de ataque, esse Clavulin, essa associação da amoxicilina com o ácido clavulânico não é viável, ok? Então, toda vida que na questão disser que é resistente ou alérgico, a gente não utiliza a amoxicilina de jeito nenhum, a gente já passa para a clindamicina. Aí essa prescrição que eu falei para vocês é a prescrição farmacológica normal para um adulto. A prescrição farmacológica em relação a crianças, normalmente a gente prescreve a amoxicilina e quando não pode prescrever a amoxicilina, a gente prescreve a clindamicina. A amoxicilina, na profilaxia, vai ter uma concentração, o frasco, né? De 250 mg por 5 ml e a posologia vai ser de 40 a 50 mg por quilo por dose. Enquanto a prescrição convencional da amoxicilina para crianças vai ser 40 a 50 mg também por quilo, mas vai ser por dia. Já a clindamicina, a concentração do frasco é 500 mg por 5 ml e vai ser 20 mg por quilo, tanto na profilaxia quanto na prescrição convencional. Mas na profilaxia, essa miligrama por quilo vai ser por dose que a criança deve tomar na hora da profilaxia. E na prescrição convencional vai ser essas 20 mg por quilo por dia. Não, vocês não precisam decorar, vocês não precisam surtar por causa desses dados. Quando a gente está falando de prescrição infantil, todos os dados que vocês precisam, seja para fazer uma prova, um caso clínico, etc., todas essas informações já vão estar lá para vocês, certo? Só não vai estar a prescrição convencional para adulto. Aí todo mundo tem que aprender sim. Bom, o assunto é esse. Ele é bem simples, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu espero que vocês tenham entendido. Aí podem falar comigo, com a Carol ou com qualquer outro professor da disciplina.
A gente está sempre à disposição.